Eu queria abrir a palavra com os irmãos. Nós vamos ler na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos para o capítulo 1, Romanos capítulo 1. E, meus irmãos, nós vamos ler do verso 1 ao verso 17, mas a pregação ela vai estar fundamentada no verso 16. Nós vamos falar sobre o Evangelho de Deus e as razões para não se envergonhar desse Evangelho. Eu estou aproveitando esse mês, que é o mês onde nós, de tradição reformada, comemoramos, aquele grande evento, acontecimento, que foi o retorno às Escrituras de várias igrejas na Europa, e nós herdamos essa bênção. E eu estou aproveitando esse mês também para trazer algumas pregações relacionadas ao tema da reforma. E os irmãos bem sabem que esse foi o texto central, básico, que o Senhor usou para converter Martinho Lutero e aquecer o seu coração para proclamar as doutrinas da graça, lá na Alemanha. Então vamos ler aqui do verso 1 ao verso 17. Romanos 1, 1 a 17. Irmãos, diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é a minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua santa presença e da Tua santa palavra, para ouvir por meio da pregação a própria voz de Cristo, falando
ao seu rebanho. E nós reconhecemos nesse momento o quão carentes nós somos do teu poder e da tua graça. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo, que inspirou os teus servos a escrever este santo livro, venha com graça iluminar a nossa mente, o nosso coração, para compreender as riquezas do teu santo evangelho e sermos impactados para um compromisso mais firmado com o Senhor, com a sua igreja, com a sua obra. Que o Senhor me conceda a graça de expor fielmente a tua verdade e que o Senhor conceda a esta igreja a edificação, o consolo, a exortação necessária às necessidades de cada um. É o que nós te pedimos humildemente, confiados na suficiência de Cristo, o amado da nossa alma, o nosso Redentor. Amém. Quero ler mais uma vez o texto da pregação que nós vamos basear a mensagem dessa noite, verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Meus queridos irmãos, quem aqui nunca teve a dura missão de dar uma péssima notícia a alguém? De fato, se tem uma coisa que é incômoda, delicada, dolorosa, é você ter que comunicar uma péssima notícia. Talvez alguém que tem que informar numa empresa que alguém foi demitido, ou de repente você ter que informar acerca de uma doença grave ou até mesmo a morte de um ente querido. Isso, na verdade, é muito doloroso. Mas, amados, por outro lado, quem nunca passou aqui pela agradável sensação de ser o portador de boas notícias? Certamente, passamos por isso. E se tem uma coisa, irmãos, que alegra o nosso coração, é ter essa oportunidade, ser o portador de uma boa notícia. Quem não gosta de comunicar uma boa notícia? Claro, gostamos de receber boas notícias, mas também gostamos de anunciá-la. Você pode pensar numa mulher que batalhou muito em oração com Deus e até também com a ajuda dos médicos para engravidar e com muita dificuldade, pela graça de Deus, ela engravidou e chega para o marido e diz: querido, eu estou grávida. Teremos um filho com a graça de Deus. Isso é uma boa notícia para se dar. O fato é este, irmãos, nós ficamos ansiosos, desejosos para comunicar boas novas àqueles que estão ao nosso alcance. Hoje, é verdade, nós temos uma facilidade maior de comunicar e receber boas notícias, até pelos meios eletrônicos que nós possuímos. Mas antigamente não era dessa maneira. A notícia, ela precisava ser dada pessoalmente. Imagine alguém que estava distante, precisando levar uma notícia para uma outra localidade. Nos tempos bíblicos, meus irmãos, quando um rei vencia uma batalha, ele enviava um arauto, um mensageiro, um proclamador, para anunciar na cidade a vitória. E esse anúncio, ele era chamado de evangelho. E evangelho quer dizer isso, uma boa notícia, uma notícia que é tão boa que ela provoca grande alegria naqueles que a recebem. Mas também grande alegria naquele que tem que anunciar esta mensagem. O arauto, ele corria apressadamente para chegar na cidade e anunciar a vitória do rei, a vitória do povo daquela cidade. Às vezes, o sentinela ou o atalaia que estava em cima dos muros, vendo o arauto correr, pela forma como ele estava correndo, por meio de suas passadas largas e precisas, ele sabia que a notícia era boa. É daí que vem aquela expressão bíblica, já do Antigo Testamento, e que também foi citada por Paulo em Romanos: quão formosos são os pés
daqueles que anunciam boas novas. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus para ser um arauto, um proclamador do evangelho. Ele recebeu a incumbência como apóstolo e servo de Cristo de proclamar as boas novas de Jesus Cristo. Ou seja, de anunciar o evangelho da vitória do Messias sobre Satanás, a morte, o pecado e o inferno, mediante a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Perceba, meus irmãos, que na introdução de sua carta aos Romanos, o apóstolo ele destaca a centralidade do evangelho na sua vida e também no seu ministério. Na verdade, você vai encontrar, se você procurar numa chave bíblica, você vai encontrar a expressão evangelho 76 vezes no Novo Testamento. E só nas cartas de Paulo, 60 vezes. O evangelho era o centro do seu chamado. O evangelho era o deleite da sua vida. Anunciar as boas novas de Cristo era algo que consumia o apóstolo Paulo, era a sua maior paixão. Desde aquele momento glorioso em que Cristo mesmo transformou a vida dele na estrada de Damasco. Dali para frente, irmãos, Paulo, ele não tinha outra coisa a fazer, ele não tinha outra coisa que mais alegrava o seu coração a não ser proclamar as boas novas de Cristo. Ele o fez nas suas muitas viagens missionárias, instituindo e plantando igrejas, mas também por meio dos seus escritos, especialmente essa carta preciosa do apóstolo Paulo aos Romanos, que nos traz uma exposição detalhada, precisa, sistemática do Santo Evangelho de Cristo. Eu não sei se vocês perceberam, mas nessa leitura que nós fizemos, a palavra evangelho, ela aparece 4 vezes aqui do verso 1 ao 17. E note em que contexto Paulo usa essa palavra, em cada momento que ela é usada aqui. Primeiro, essa palavra evangelho, ela é relacionada com a sua vocação. Você vai ver isso lá no início, no versículo 1, do verso 1 ao verso 5. Paulo, ele foi chamado pela graça de Deus para anunciar aos gentios o evangelho de Deus, acerca de Deus mesmo, acerca do Filho de Deus. Ele vai dizer que foi separado por Deus para tal missão. E até um detalhe acerca dessa expressão separado, você encontra aí no início da carta, né? No verso 1, essa palavra é de onde vem a raiz da palavra fariseu. E Paulo, antes da sua conversão, ele tinha sido separado para ser um fariseu, que defendia a salvação pelas obras da lei. Agora é o próprio Deus mesmo que o separa, que o coloca à parte, para fazer dele um proclamador do evangelho da graça de Jesus Cristo. Em segundo lugar, a palavra evangelho ela é relacionada com o serviço do apóstolo. Você vai ver isso lá no verso de número 9, onde o apóstolo Paulo, irmãos, aqui nesse contexto do verso 9, ele expressa o seu afeto pastoral pelos crentes de Roma, que ele nem conhecia, a grande maioria deles ele não conhecia, mas aqui onde ele expressa o seu desejo de visitar aqueles irmãos, onde ele mostra que ele era alguém que dava graças por eles e que orava, intercedia por eles continuamente. Paulo, ele aqui se apresenta como um servo do evangelho. Ele fala do evangelho no qual eu sirvo em meu espírito. Versículo 9. E há um detalhe importante aqui, porque Paulo, ele diz lá no início que ele é um servo de Jesus Cristo, e a palavra ali é de sentido escravo mesmo, aquele que agora pertence a Cristo e que vai se submeter à obra dele e à vontade dele. Mas aqui, quando ele fala do evangelho, no qual ele diz que está servindo no evangelho, é de fato essa palavra aqui traz a ideia de adorar, adoração. Ou seja, irmãos, a pregação para o apóstolo Paulo não era uma atividade mecânica, uma coisa fria. De fato, pregar para Paulo, proclamar o evangelho, era um ato de adoração a Deus.
Ele não tinha somente o anseio de pregar para ganhar almas para Cristo, amor pelos perdidos, mas era principalmente para glorificar o nome de Jesus Cristo. Mas a terceira ocasião em que a palavra evangelho aparece aqui expressa o seu fervor evangelístico, o seu anseio missionário de continuar levando o evangelho a outras regiões. Veja no verso 14 e o verso 15, antes do nosso texto. Irmãos, Paulo expressa o seu anseio, a sua disposição de anunciar o evangelho em Roma. Ele diz: eu sou devedor, veja verso 14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Ele se sentia debaixo dessa obrigação, não forçadamente, mas deleitosamente. O evangelho que mudou a vida dele, o evangelho que ele pregou e que mudou a vida de tantas pessoas nas muitas viagens missionárias que ele fez, ele agora deseja também anunciar a outros. Esse evangelho, irmãos, que Paulo se deleitava em compartilhar, que ele sentia como se estivesse em débito, devendo isso ao mundo, foi dado a nós como igreja de Cristo. Esse evangelho é dado a nós, não para ficar preso num baú ou num cofre a 7 chaves, mas para ser proclamado, para ser anunciado, com o mesmo fervor evangelístico e missionário do apóstolo Paulo. Ele fala: eu estou pronto para pregar em Roma. Não importa se vai haver desprezo, ridicularização à mensagem da cruz, não importa ser perseguido, açoitado, até mesmo ser levado à morte, eu estou pronto, disposto, preparado, determinado a pregar o evangelho. Então o evangelho está relacionado à vocação dele, ele foi chamado para pregar esse evangelho, ele adorava a Deus pregando esse evangelho e ele ansiava ministrar esse evangelho. Mas a outra expressão que Paulo usa aqui relacionada ao evangelho é aquela gloriosa expressão que ele diz aqui: eu não me envergonho do evangelho. Irmãos, o verbo que Paulo usa aqui para envergonhar, ele transmite a ideia de não se ofender, de não ficar constrangido ou receoso em ter que proclamar essa mensagem. Veja, antes da sua conversão, o evangelho de Cristo ofendia o apóstolo Paulo, o insultava a ponto de que ele queria calar os cristãos de proclamar esse evangelho. Ele não aceitava isso. Mas veja agora, aquele Saulo que foi transformado em Paulo, que foi convertido pelo próprio Cristo, ele agora declara em alto e bom som, quando ele diz eu não me envergonho, ele está dizendo eu tenho deleite, eu tenho prazer, eu me glorio em pregar o evangelho, eu considero isso a mais alta honra dada a mim, proclamar o santo evangelho de Cristo. Primeiro, porque ele foi alvo desse evangelho poderoso. Segundo, porque ele foi chamado para esta missão, proclamar a verdade de Cristo. E terceiro, porque ele sabia por experiência própria e durante o seu ministério que esse evangelho é poderoso para salvar o pecador. Meus irmãos, se Paulo andasse nos dias de hoje em nosso meio, eu acredito que ele ficaria bastante envergonhado com os falsos evangelhos presentes no meio evangélico por aí. O evangelho da prosperidade que quer criar um paraíso na terra. O evangelho das obras como cooperando com a obra de Cristo para a redenção, que nega a suficiência de Cristo. O evangelho da autoajuda centralizado no homem e dizendo que ele é capaz de resolver todos os seus problemas. Com certeza, o apóstolo Paulo ficaria bastante envergonhado com esses falsos evangelhos que têm tomado conta
do evangelicalismo brasileiro, mas o evangelho que ele aqui diz, eu não me envergonho, e do qual eu e você também não temos que ter nenhum tipo de receio ou vergonha de viver e pregar esse evangelho, é a boa notícia de que na pessoa bendita e na obra perfeita de Cristo há redenção, há salvação, até mesmo para o pior pecador. Irmãos, quando Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, é porque ele era tentado a isso mesmo. Porque o evangelho, a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, ela recebe da parte do mundo uma ofensiva, desprezo, ridicularização mesmo. Afinal de contas, o evangelho, ele é em si mesmo uma ofensa natural para com o pecador. Porque antes de você proclamar a boa notícia de Cristo, você tem que primeiro falar da péssima notícia da condição miserável em que o homem se encontra. Irmãos, o evangelho, ele é uma ofensa ao homem natural, porque o evangelho revela a real condição do pecador, a sua incapacidade natural de salvar a si mesmo. O evangelho, ele afirma que as melhores obras, as obras mais perfeitas que o homem faz, elas são como trapos da imundícia. Não servem para nada quando se refere à reconciliação com Deus, à aceitação diante de Deus. O evangelho, ele vai primeiramente dizer que o homem está debaixo da ira de Deus, que todos pecaram, que todos carecem da glória de Deus, e o apóstolo Paulo começa a sua carta exatamente mostrando isso, a condição miserável em que o homem se encontra. E não só isso, o evangelho, ele é ofensivo, porque ele mostra a exclusividade de Cristo, a sua suficiência como Redentor. E isso também ofende o pecador, porque o homem, ele é arrogante por natureza, ele quer alcançar o favor de Deus pelos seus próprios méritos. Portanto, irmãos, o evangelho, ele ofende. Daí podemos compreender um pouco essa tentação que Paulo e nós também temos de se envergonhar do evangelho. E porque Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, eu estou pronto para anunciá-lo em Roma, por isso eu não me envergonho. Perceba, irmãos, o evangelho, ele proclama um pobre judeu, carpinteiro, de uma terra desprezível, chamada Nazaré, que foi morto da forma mais maldita e vergonhosa possível, a morte de cruz. E tudo isso era ofensivo ali no contexto de Roma. Porque os romanos, primeiramente, eles não tinham nenhum apreço pelos judeus, que na verdade estavam sob o domínio deles. Segundo, a crucificação era a forma mais baixa de execução e que não era destinada a qualquer criminoso, mas aos piores criminosos. E os romanos não sofriam esse tipo de pena. Então, por que colocar a sua fé num judeu que foi crucificado e dizer que esse ato é o poder de Deus, é o evangelho da redenção, é o meio que Deus deu para salvar o pecador? Quem teria coragem de dizer isso em Roma? Irmãos, Roma era uma cidade orgulhosa. O evangelho veio de Jerusalém, que estava sob o domínio de Roma. Os cristãos não estavam na elite da sociedade, eram desprezados. A maioria deles, pessoas comuns e escravos. Roma tinha abraçado a cultura grega. Roma se deleitava na sabedoria dos filósofos. Então, por que dar atenção à mensagem de um homem, de um judeu, falando de um outro judeu que morreu numa cruz? E que isso é o evangelho, é a boa notícia. Irmãos, a mensagem da cruz era ofensiva não só para os gentios, mas até para os próprios judeus. Paulo vai dizer isso também na sua carta aos Coríntios. Era um escândalo para os judeus, porque eles estavam vivendo a esperança messiânica, mas a ideia deles era de um Messias vencedor, poderoso, que iria libertá-los de Roma,
e reinar ali sobre eles. Por isso desprezaram a palavra da cruz e muitos fecharam o coração para esse evangelho. Então era tentador para Paulo se envergonhar, mas ele não fez. Ele se dispõe para pregar em Roma, como ele já tinha feito em várias cidades também importantes, como Corinto, Éfeso, Filipos, e ele tinha testemunhado o poder do evangelho na vida de muitas pessoas que se converteram com a sua pregação. E ele vai dizer: é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, nós devemos ter um cuidado muito grande como crentes, para não se envergonhar do evangelho de Cristo, de nenhuma forma, de nenhuma maneira. Veja como isso sutilmente pode acontecer no nosso dia a dia. Observe como nós muitas vezes temos uma desenvoltura muito grande para falar de vários assuntos, para falar de política, de esportes, da vitória do nosso time de futebol, dos estudos de trabalho, das coisas do dia a dia, com pessoas da igreja e de fora da igreja. Ao mesmo tempo, nós às vezes ficamos meio que embaraçados e receosos para falar do evangelho de Cristo, abertamente, com quem quer que seja, na oportunidade que nos é dada. Às vezes nós somos tomados por um certo medo de se expor ao ridículo, e nos calamos acerca dessa boa nova de que há salvação no Cristo crucificado. Mas Paulo está aqui chamando a igreja a não se envergonhar do evangelho juntamente com ele. E ele vai mostrar aqui alguns motivos pelos quais a igreja não precisa e nem deve se envergonhar do santo evangelho. Primeiro, por causa da origem desse evangelho. Meus irmãos, perceba que Paulo, no início dessa carta, ele fala que foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, para proclamar o evangelho de Deus. Veja essa expressão, o evangelho de Deus. E que fala a respeito do seu Filho, a sua obra de humilhação, a sua obra de exaltação. E ele vai dizer isso, o evangelho que eu estou levando a Roma e do qual eu não me envergonho, ou melhor, que eu anseio levar, e do qual eu não me envergonho, é o evangelho de Deus. Paulo não inventou esse evangelho, irmãos. Foi algo que foi dado a ele pelo próprio Deus. Este Deus que pessoalmente já tinha proclamado esse evangelho lá no paraíso, em Gênesis 3,15, anunciando a vitória de Cristo sobre a serpente. Esse mesmo Deus que já tinha proclamado esse evangelho pela boca dos profetas no Antigo Testamento, e que agora reúne os apóstolos para continuar proclamando essa mensagem. Como ele iria se envergonhar de uma mensagem que veio do alto, que veio de Deus, e não fabricada por ele mesmo? Um evangelho que estava centralizado na obra perfeita do Filho de Deus. Como se envergonhar disso? Irmãos, notem, projetos, filosofias, ideologias humanas surgem por um tempo e fracassam. Mas aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do alto, é perfeito, permanece para sempre. O Império Romano, com toda a sua sabedoria, com toda a sua pompa, com todo o seu poder, com todos os seus imperadores, ruiu, caiu por terra. Mas o Evangelho, a obra de Deus na sua igreja, através da sua igreja, permanece de pé, porque vem de cima, vem do alto. É obra de Cristo, é Ele quem está acrescentando na igreja quem está sendo salvo. É Ele quem edifica a sua igreja na terra. E Paulo não vai se envergonhar disso, porque ele não está fazendo uma obra pessoal dele. Ele está a serviço daquele que tem todo o poder no céu e na terra para proclamar a sua mensagem neste mundo. Então ele não vai se envergonhar, porque vem de Deus.
Em segundo lugar, Paulo não se envergonha desse evangelho devido à natureza desse evangelho. Como é que ele chama o evangelho aqui? Como é que ele define o evangelho aqui no nosso texto? Ele diz que o evangelho do qual ele não se envergonha é o poder de Deus. E essa palavra é muito importante, irmãos. Poder de Deus. Originalmente essa palavra é dinamis, de onde vem a palavra dinamite, ou dinâmico, na nossa língua portuguesa. A palavra que Paulo usa aqui, ela traz a ideia de uma energia ativa, de uma ação eficaz sobre determinada coisa ou pessoa. Assim como uma dinamite, ela tem força para despedaçar uma rocha. O poder da palavra de Deus, sob a atuação do Espírito Santo, quebra corações de pedra e os transforma em coração de carne. É o chamado eficaz e irresistível do Evangelho. Irmãos, o Evangelho, ele não é uma mera exposição acerca daquilo que Deus fez. É isso também. Mas o Evangelho, na verdade, é o poder de Deus em ação para salvar. Poder de Deus. Note também que se você ler o capítulo 1 inteiro, você vai perceber que a palavra poder, ela vai aparecer 3 vezes aqui. Ela vai aparecer no verso 4, relacionado à ressurreição de Jesus Cristo. Ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Ela vai aparecer no verso 20, se manifestando na criação de Deus. Mas ela aparece aqui no verso 16, relacionada à ação de Deus para salvar o pecador. Veja, não é à toa que Paulo usa essa palavra. Roma se gabava do seu poder político e militar. O medo de Roma era presente naqueles povos que estavam sob o seu domínio, que foram conquistados por eles. Mas todo o poder que Roma tinha naquele momento, irmãos, perante o poder de Deus era nada. Era um poder limitado. Era um poder que podia até escravizar pessoas. Era um poder que podia até amedrontar pessoas. Mas era um poder que não podia transformar pessoas, mudar a vida, converter pecadores. Então Paulo está levando a Roma o evangelho que tem poder para salvar. Ele já tinha presenciado isso em outras cidades tão imorais e perversas como Roma, Corinto, Éfeso. Ele estava confiante disso. Então notem aqui que Paulo afirma que o evangelho é o poder de Deus. A ideia que Paulo quer transmitir aqui é que por meio da pregação, o Espírito converte pecadores a Deus. Ele testemunhou isso em sua própria vida, na vida de tanta gente que se converteu debaixo do seu ministério apostólico. Isso explica a paixão dele, irmãos, de querer compartilhar o evangelho em Roma. Ele não tinha ido até lá, ele não conhecia a maioria dos membros da igreja, ele quer ir até Roma, pregar o evangelho ali. E dali ele tinha um plano de ir para a Espanha, ele vai falar isso no final dessa carta, para continuar a sua obra missionária. Veja, ele já tinha feito as suas viagens missionárias relatadas em Atos. E ele aqui continua com essa ansiedade de continuar pregando. E o que o motivava? O poder de Deus. O poder de Deus. Paulo não está aqui ocupado com uma mensagem de filosofias e ideologias humanas. Paulo está aqui, também não está aqui ocupado com uma mensagem de incentivo e exortação ao homem para cooperar com a obra de Deus. Paulo está aqui ocupado com o evangelho que anuncia os atos redentivos e poderosos de Deus por meio de Cristo para salvar o pecador. Então, aprendemos alguma coisa importante aqui, quando refletimos, né, no poder de Deus para salvar. Aprendemos, irmãos, que o poder do evangelho, ele não está na eloquência do pregador,
ou no seu intelecto, na sua facilidade ou capacidade de transmitir essa mensagem. O poder do Evangelho está na ação sobrenatural, invisível do Espírito Santo, que opera a regeneração por meio da palavra pregada. Palavra esta, como ela mesma diz, poderosa para salvar a nossa alma. Eu me lembrei aqui agora, quando aquele grande pregador londrino, em inglês, Charles Spurgeon, ele fez um relato da conversão dele. Talvez você já tenha ouvido essa história. Era um dia frio, um inverno muito forte, muita neve, poucas pessoas chegaram à igreja, o pastor, o ministro não teve condições de chegar, e um diácono, um homem simples e humilde, disse: nós vamos ter culto. E abriu a Bíblia, e leu Isaías 45, 22, olhai para mim e sede salvos, todos os moradores da terra. E ele ficou ali tentando explicar esse versículo e repetindo essa palavra, e Spurgeon foi e parou à frente da igreja e ouviu isso. E ali o Senhor converteu aquele que é o príncipe dos pregadores. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Irmãos, isso significa que nós temos que valorizar a pregação do Evangelho. Isso serve primeiramente para aqueles que são ordenados para pregar esse Evangelho. Os pastores, eles têm que entender, e a igreja também deve entender isso, que a principal atividade de um ministro é pregar o Evangelho, é se afadigar na palavra e alimentar o rebanho de Deus. Mas também o culto, a liturgia, o elemento primordial do culto deve ser a pregação do Santo Evangelho. Então, se você deseja ver pessoas salvas, transformadas pelo poder da palavra na igreja, você precisa orar pelo pregador, pela pregação, pela pessoa, trazer pessoas para se colocar debaixo da pregação, porque ali é onde o Senhor opera. É a oficina do Espírito Santo, pela instrumentalidade da palavra, atingindo o coração do pecador. É a loucura da pregação. É um homem frágil, pecador, pregando para outros pecadores, e Deus atuando pelo seu poder. Isso significa que nós não precisamos, irmãos, e nem devemos cair na ilusão de querer substituir esse método estabelecido por Deus e eficaz, que é a pregação fiel e viva da palavra, pelo fracasso do pragmatismo humano. É o show gospel, é o testemunho centralizado no ser humano, é pregações artificiais e humanistas. Não, pregação viva e fiel do Evangelho. Porque o que é a pregação? Acredito que o pastor Josafá falou isso na conferência. A pregação é a palavra de Cristo. É Cristo mesmo falando à sua igreja. E qual é a característica da palavra de Cristo? É uma palavra poderosa para quebrar o coração do pecador, para dar vida a quem está morto, como foi com Lázaro, como foi com Levi, o publicano, a quem ele chamou eficazmente para o ministério. O Evangelho é poderoso para salvar o mais perdido pecador. Isso mesmo. Porque ele é o poder de Deus. Significa que para Deus nada é impossível. Até mesmo transformar num santo, numa pessoa piedosa, aquele pecador que você olha e diz, não tem jeito, devido às suas terríveis iniquidades. Às vezes nós temos nós podemos falhar nisso, dizer, fulano já pecou tanto, ele já foi tão longe nas suas transgressões, não tem jeito, não há esperança, é um caso perdido. Não, irmãos, jamais devemos dizer isso de qualquer pessoa que seja. Se fosse assim, Raabe, a prostituta, não teria se rendido aos pés do Senhor. Se fosse assim, Zaqueu, aquele homem corrupto, não teria abraçado a Cristo como seu Salvador.
Se fosse assim, o próprio Agostinho, um jovem devasso, imoral, que se tornou um grande homem de Deus, um pai da igreja, e foi essa carta, foi uma porção desse livro que Deus usou para converter aquele homem, para transformar o seu coração. Poder de Deus. Daí você não precisa se envergonhar, mas confiar nesse poder, para salvar aquele filho rebelde que tanto entristece o seu coração, para trazer redenção àquele jovem que ainda vive na imoralidade, ou aquele colega de trabalho trapaceiro, ou aquele vizinho problemático, alcoólatra. Irmãos, o Evangelho é poderoso para salvar. Por isso Paulo diz: eu não me envergonho daquilo que vem de Deus e daquilo que é o poder de Deus. Mas ele diz mais: esse Evangelho, ele Paulo não se envergonha dele por causa do propósito dele, do propósito glorioso desse Evangelho, a salvação, irmãos. Agora pare e pense nessa palavra tão conhecida, tão usada por nós. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas o que significa esta salvação? O que é que Paulo tem em mente aqui? Seria a salvação daquela crise financeira que nos incomoda? Ou talvez daquela doença grave que nos deixa entristecidos? Seria a salvação mediante a melhoria do país com governantes mais justos? Seria, meus irmãos, a salvação de uma condição de pobreza material ou da fome? Infelizmente, no meio evangélico em que nós estamos testemunhando no Brasil, há esse entendimento. Jesus veio para salvar da pobreza, da doença, dos males da sociedade, como se salvação fosse sinônimo de evangelho de prosperidade material. Não, irmãos. Paulo teria vergonha de proclamar esse evangelho falso, barato e superficial. É claro que a palavra que Paulo usa aqui para salvação, a palavra soteria no grego, ela pode ter vários sentidos dependendo do contexto em que ela é usada. Por exemplo, quando o apóstolo Pedro estava se afogando, naquele episódio em que ele vai ter com Jesus sobre as águas, mas ele fica amedrontado, olhando para as ondas, e perde o foco de Cristo, e ele começa a afundar, ele clama pela intervenção do Senhor: salva-me, Senhor, de um perigo físico ali. E quando Jesus curou aquela mulher que estava com aquela hemorragia que a incomodava há 12 anos e que teve fé que se tocasse no Senhor haveria de ser curada. E Jesus disse: mulher, você está livre do seu mal, a tua fé te salvou. É a mesma palavra. Mas não é isso que Paulo tem em mente aqui. Pelo menos não agora. Para o futuro, sim. Nós aguardamos e ansiamos essa certeza de que o Senhor nos livrará de todos os males desse mundo, no novo céu e numa nova terra. A salvação que Paulo tem em mente aqui, meus irmãos, é a salvação de algo muito pior. É a salvação do pecado, da nossa condição miserável de condenação, debaixo da ira de Deus. De uma situação da qual nós não podemos sair por nós mesmos. Daí a necessidade que ele teve de enviar o seu filho, Jesus, que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Geralmente se entende essa salvação em 3 aspectos. A salvação da punição do pecado, como se fosse a nossa justificação.
aquele que crê no Evangelho, ele é salvo da condenação, ele está absolvido do juízo divino, porque Cristo tomou sobre si, carregou sobre si a sua culpa, o seu pecado, e portanto Paulo vai dizer, não há mais condenação para quem está em Cristo. Isso é um aspecto, a justificação. Mas há um segundo aspecto. Nós somos salvos do poder do pecado, que pode ser chamado também de santificação, que começa com a nossa regeneração. E esse mesmo crente justificado, ele agora, pela atuação do Espírito Santo, ele vai ser conformado à imagem de Cristo. E aquela salvação também, aquele aspecto futuro que nós ansiamos, salvo da presença do pecado, a nossa glorificação, que Paulo vai expor de forma tão bela no capítulo de número 8. Ele fala como se já tivesse acontecido, com tanta certeza. Lá no capítulo 8, versículo 30, aos que predestinou, a esses também justificou, chamou e glorificou. É aquele texto conhecido como a corrente dourada da salvação, ou seja, uma corrente inquebrável. O predestinado, o justificado, o eficazmente chamado, ele também será destinado à glória. Perceba como isso é importante você entender o conceito dessa salvação. Porque quantos não têm se iludido com isso? Quantos por aí, irmãos, que se dizem crentes, que querem Jesus, querem os benefícios da obra de Cristo, o perdão que ele ganhou na cruz pelo seu sangue, ir para o céu, herdar a vida eterna, mas não querem tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Não querem se comprometer com o Senhor e com o seu Evangelho. Não querem seguir a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Se esquecem do que Paulo vai dizer em Tito 2,14, que Jesus morreu não somente para nos remir da iniquidade, mas para fazer de nós um povo zeloso de boas obras. Irmãos, nós não somos salvos apenas do pecado, nós somos salvos para a obediência, para servir a Deus. Como Lutero vai dizer, a salvação ela é somente pela fé, mas não por uma fé que está só, uma fé que atua pelo amor, uma fé que se revela num compromisso de seguir a Cristo. Esse é o evangelho do qual Paulo não se envergonha, irmãos. E de uma forma breve, já chegando no final, nós vamos ver ainda como Paulo destaca aqui a universalidade desse evangelho e a eficácia dele. Perceba que ele vai dizer que esse evangelho é primeiro do judeu e também do grego. Ele vai dizer que é para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Perceba que Paulo, ele quer mostrar que tanto os gentios quanto os judeus, ele vai mostrar nessa carta, ele vai colocar todos eles na mesma condição de pecadores. É claro que os judeus, eles tiveram um certo privilégio no plano da redenção. O evangelho chegou por meio deles, foi anunciado por meio deles. Paulo vai falar isso mais adiante nessa carta. Os oráculos divinos, as promessas, os mandamentos vieram por meio deles. E por isso, no plano redentor de Deus, no plano missionário de Deus, quando Cristo chega aqui, veja que ele começa logo procurando as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele também dá aos seus discípulos, aos seus apóstolos, esse mesmo caminho missionário. Primeiro Jerusalém, para depois ir aos confins da terra. Então, primeiro o judeu e depois o gentio. Ou seja, não importa a condição social da pessoa, os privilégios que ela tem, de nacionalidade ou de qualquer outra coisa, o evangelho é para todos, porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Os judeus que tinham a lei e que entendiam que a lei era um meio de salvação, fracassaram. E mais ainda os gentios mergulhados na sua imoralidade e idolatria, todos precisavam dessa salvação.
primeiro o judeu, também o grego. Perceba como o nosso Deus já demonstrou no Antigo Testamento esse interesse pelos gentios. Raabe, Naamã, Ruth, os ninivitas e tantos outros que já lá atrás foram alcançados pela graça do Evangelho. Isso significa, irmãos, que de um certo modo nós devemos entender que devemos pregar para todos, independente de quem seja, nós devemos anunciar o Evangelho a todos. Esse Evangelho, ele quebra a parede de separação que havia entre judeus e gentios e une ambos apenas no único corpo, o corpo de Cristo. É isso que ele quer dizer basicamente com a expressão primeiro do judeu e também do grego. Mas eu queria enfatizar aqui, já encerrando, a eficácia do Evangelho. Paulo não se envergonhava desse Evangelho para pregar a todos, quem quer que fosse, judeus, gentios, porque esse Evangelho, ele é eficaz. Ele produz um efeito redentor. Não em todos, mas naquele que crê. Seja ele judeu, seja ele gentio. Grego quer dizer gentio, aqui. Irmãos, como é que nós podemos nos apropriar desta salvação? Somente pela fé. Todo aquele que crê será salvo. O justo, ele viverá pela fé. Isso é importante, porque tem muitas pessoas, até dentro da igreja, que pensam que basta eu ser membro da igreja, basta o meu nome estar no rol de membros, basta o meu pai ou a minha mãe ser da igreja, basta eu ter sido criado no Evangelho, que eu já estou salvo. Eu tenho já o sinal da aliança no batismo. Não. E aqueles que pensam assim, eu sou uma boa pessoa, nunca fiz mal a ninguém, nunca roubei, nunca matei, eu cuido da minha família, eu tento ajudar o próximo de qualquer, eu faço boas obras, com certeza Deus vai olhar para mim e vai reservar o meu lugar no céu. Irmãos, a Bíblia deixa claro que essa salvação que Paulo oferece no Evangelho, ela é eficaz, ela se torna acessível e real na vida de todo aquele que crê. Quem crê, Jesus disse, será salvo. Paulo disse ao carcereiro, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Fé, uma palavra pequena, mas que faz grande diferença entre a vida e a morte. Agora, esta fé, irmãos, da qual ele diz aqui, aquele que crê, aquele que exerce a sua fé, devemos entender que ela, primeiramente, é um dom de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Mas é preciso estender a mão para receber a dádiva da salvação. A fé é como uma mão vazia que se estende para receber o que Cristo tem para oferecer no Evangelho, que é nada mais, nada menos do que a justiça de Deus revelada no Evangelho. Ou seja, aquilo que Cristo fez por nós, a sua justiça ativa e passiva, que é creditada na nossa conta. Se Deus permitir, eu pregarei sobre isso numa outra ocasião. Mas o ponto aqui é depositar plenamente, irmãos, a nossa confiança em Jesus e na sua morte expiatória e substitutiva como único fundamento da nossa salvação. E que bom que os irmãos já fizeram isso, não por si mesmos, mas pelo poder do Evangelho. Se você está aqui nessa igreja como membro, servindo a Deus, produzindo frutos de gratidão, sendo um membro vivo no corpo de Cristo,
E mostrando essa disposição de Paulo de estar pronto para compartilhar o Evangelho. É porque o poder de Deus, que é o Evangelho, atuou em você. Mas aquele que ainda não creu, o Senhor diz, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de se render aos pés de Cristo e abraçá-lo como único e suficiente Salvador. Porque aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Mas como é que invocarão, Paulo vai dizer, em quem não creram? E como é que crerão se não forem... Como é que crerão naquele de quem nada ouviram? Ele vai dizer, e como é que ouvirão se não há quem pregue? E como é que pregarão se não forem enviados? Perceba, irmãos, aquilo que eu falei lá no início. Nós temos em nossas mãos o privilégio de ser porta-vozes dessa boa notícia. É claro que, oficialmente, por um pregador ordenado, no púlpito, com a autoridade de Deus, mas também como membros da igreja, compartilhando esse evangelho por onde passamos, como os crentes fizeram em Samaria. A melhor notícia, a notícia que resolve todos os problemas, a notícia que vai no âmago da necessidade do pecador, a sua reconciliação com Deus, ser liberto da ira de Deus, nós temos, está em nossas mãos. O legado do apóstolo Paulo está aqui na Escritura. E cabe a nós, como povo de Deus, estar pronto, está cheio dessa paixão missionária que contagiava Paulo, para dizer ao mundo, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por meio dele. Amados, que os nossos pés sejam velozes, firmes, para anunciar a salvação do Senhor. E que Ele nos abençoe nesse propósito. Amém. Amém.